Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. E hoje eu tô aqui com a Lana Azevedo. Olá! Finalmente! Finalmente! Diretora da Globo, né? Foi, tá vendo? Fundadora. Meu primeiro início da minha carreira foi aí, né? Foi aí. Aí depois só ladeira abaixo. Nossa, cara, eu te conheci nessa época. E quando eu assisti o vídeo do Chico Barney, eu achei que você, acreditava, né? No que você estava falando. Assim, demorou um pouco pra eu perceber, eu fui um pouco burra. Mas assim, eu tipo, nossa, eu chorava de rir, juro. Acho que, tipo assim, eu passava mal. Eu assisti tantas vezes aquilo, que eu fiquei, naquela época, eu fiquei assim, cara, eu preciso ser amiga dessa pessoa. Cara, mas assim, eu acho que pra quem não me conhecia, principalmente de Twitter, que era, a gente tava até falando aqui anteriormente, né, nossa morada inicial, ficou muito confuso, do tipo, ela tá falando sério? É brincadeira? Meu Deus, essa menina é maluca? Tipo, até hoje vem mensagem na DM, ou quando, às vezes, alguém faz esse corte, tipo, aí vem comentando em fotos aleatórias, vídeos aleatórios. E a Globo? E kkk. Eu falei, gente, eu explodi esse lugar, entendeu? Porque, assim, foi muito legal, né? Não estaria aqui, porque você não me conheceria se não fosse isso, mas é aquele eterno, deixa o meme lá, ó, dormir, né? Descansar em berço já esplêndido. passou. E tá tudo certo. Bom, eu te chamei aqui hoje pra gente reagir aos casos bizarros dos ouvintes. Amor. Estamos ansiosos, tem coisa boa, tem coisa que dá medo, tem coisa mais tensa. Você é mais medrosa? Como é que é o teu rolê? Cara, como uma boa criança espírita que fui e que sou, o medo de espírito, ele fica eternamente na gente, né? Mas assim, acho que eu tenho mais medo do que eu não vejo, do que eu vejo. Do que o que você vê, tá. E faz um sentido, né, gente? Porque tá desesperador. Eu sempre falo aqui, né? Tipo, tem alguém morando na sua casa sem você saber. Porque eu sou fascinada com isso. Mas aí a pessoa morando... Pessoa. Então, aí dá pros dois, entendeu? Porque pode ser um espírito... Normal. Não, normal. Com você tem 3 Tranquilo. acompanhando no mínimo, tá? Ou pode ser uma pessoa que, de fato, abre ali uma portinha. Sim. Come as suas coisas, come o seu iogurte e tal. E no dia seguinte você, tipo, sabe... Putz, será que eu tomei esse iogurte? Será que fui eu que fiz isso? Já aconteceu? Muito. Não, pelo amor de Deus. Misericórdia. O máximo que aconteceu... Aí eu já vou contar uma história, né? Que era Por tipo... favor. Um verão, eu era criança, tava muito calor, eu morava com minha avó, era muita gente na casa da minha avó e tal. E aí, tava todo mundo dormindo no quarto da minha tia. Ela Que foi... cidade que é isso? Volta Redonda, Tá. interior do Rio, minha cidade de Natal. Boa. Aí, minha tia foi e viu uma pessoa assim dormindo no chão. Tipo, ela tava na cama da casa da avó. Que era a casa da avó, era a casa de todo mundo. Uma casa que morava muita gente. E aí, ela achou que era meu primo. E aí, ela virou e falou assim, vai pra cama, não sei o quê. Mas voltou a dormir normal. No outro dia, a gente descobriu que não era meu primo. E que o pior, não era um espírito. Que se fosse um espírito, tudo bem. Foi uma pessoa mesmo que entrou. Um cara entrou, mas eu acho que ele tava muito doido, a Lucy crazy. E aí, eu não sei se por ele estar... Ele não estava, sabe, tipo, 100% de boa. Porque ele esqueceu de levar. E não tinha nada pra levar. Que ele foi e levou, sei lá, R$2,50 que tinha no murinho da cozinha. E deixou o tênis dele, um tênis velho, e pegou um chinelo e levou. E a gente só ficou sabendo no Mas outro ele dia. foi assaltar a casa da sua avó e ele dormiu lá? Cara, não sei o que aconteceu. A minha tia hoje, ela falou que isso daí não foi ele que estava deitado. Isso daí foi com ela, com a mediunidade dela. Ela viu uma pessoa ali e foi um alerta pra saber que tinha alguém em casa. Mas ficou uma história muito assim, o que aconteceu? A gente só sabe que entrou uma pessoa porque ficou um chinelo pra trás e menos R$2,50 que foi embora. Meu Deus. Não, e a pessoa que deu a falta dos R$2,50, ela é perfeita, porque eu jamais... Não, eu nem sei se foi R$2,50, mas foi um valor assim, mínimo, sabe? Não, é muito bom. E isso me lembrou, não tem nada a ver, mas lembrou aqueles casos que as pessoas assaltam a casa e lavam a louça. Deixa eu cuidar dessa bagunça. Nossa, olha o que essa menina deixou aí. Que porca, desde terça-feira. Sabe? Então eu achei muito engraçado, meu. Tem um que eu gosto, que eu vi esses dias, tipo assim...
o ladrão entrando na minha sala pra procurar dinheiro. Aí a menina, eu ajudando ele a procurar pra ver se eu acho também. Eu falei, cara... É isso, cara, é isso. Deixa eu resolver aqui o rolê da pessoa. Bom, vamos pro primeiro caso. Aí sempre cada uma lê um. Tá. E aí no seu doc aí você vai ver que não tem. Só tem o título do caso, mas não tem a história. Que é pra eu, assim como não tem a sua, que é pra gente ir reagindo no famoso momento. Tá. Então vamos lá. Oi, Mabê e Alana. Minha irmã me indicou o caso bizarro depois que eu maratonei a Coach. E desde que eu vi o primeiro episódio, não consegui mais parar. A Coach é o podcast do Chico Felitti, né, gente? Que conta a história da Cate Torres. Uma história que tem, sei lá, true crime. Enfim, ela tá presa hoje, é acusada de tráfico humano. Mas é uma história bizarra de uma mulher que é de uma brasileira que fingiu que tinha um caso com o Leonardo DiCaprio, que mudou para os Estados Unidos, que, sei lá, criou uma seita. Enfim, é uma história bizarra. Virou coach no final, hoje quer lançar umas músicas aí de sertaneja. Enfim, tem aí esse podcast do Chico Felitti que ele conta toda essa história. E no último episódio, eu e o Chico Felitti estávamos lá contando e falando um pouquinho sobre os bastidores e agora o que pode acontecer em relação ao coach, o julgamento e tudo mais. Bom, e aí essa pessoa, né, ouviu, conheceu aí pelo coach. E tô falando tudo isso aqui pra indicar pra vocês o podcast A Coach, que vale super a pena ouvir. O Chico é perfeito, tudo que ele produz vale a pena ouvir. Dito isso, essa pessoa, né, me conheceu pela coach, então obrigada. E aí, disse que desde o primeiro episódio não conseguiu mais parar. Ela pediu pra mandar um beijo pra irmã dela, que é a Maria Clara, que ela também ouve modos e gosta de a coach e do caso bizarro e tal. Bom, o caso bizarro é uma história do pai das duas. Quando esse caso aconteceu, ele tinha nos contado a história pela metade, porque a gente era criança e ele não queria que a gente soubesse que ele tava de flerte. Meus pais são separados. Mas esses dias eu liguei pra ele e pedi pra ele contar a história de novo pra eu enviar pra vocês. E ele me deu a versão completa. Vamos lá. Eu amo. Meu pai é um sujeito muito engraçado e cheio de manias. Vale começar dizendo que ele é super cético. Se diz ateu e não acredita em nada. Apesar de ser esses ateus que entram no avião e começam a rezar, mas enfim. A minha família por parte de mãe é espírita e eu cresci acreditando em coisas sobrenaturais. Meu pai sempre rejeitou tudo isso. Antes de dormir, meu pai tem um ritual. Ele tem que estar com um quarto 100% escuro, ar-condicionado ligado, pois Rio de Janeiro, e TV ligada num volume bem alto. Nessa época ainda usava DVD e ele tinha alugado um filme sobre a vida do Mozart pra assistir. Gente... Específico, né? Quem assistiu isso antes de dormir? Ele fez todo o ritual noturno e deu play no filme. O que ele não tinha me contado é que nesse dia ele tinha levado um bolo de uma moça que ele tava saindo. Então ele foi dormir meio puto da vida. Até aí tudo bem. Mas aí de madrugada ele acordou com uma claridade enorme no quarto. Ou seja... A tal moça chegou, né, na casa dele de madrugada, acendeu todas as luzes e tal. Ele percebeu que o filme já tinha acabado, tava ali na tela de menu, com a música do Mozart tocando. Aí ele olhou pra beirada da cama e viu uma moça loira sentada, toda vestida de branco, com as pernas encolhidas, abraçando o joelho e com o cabelo tampando o rosto igual a Samara do Chamado. Ele tava meio sonolento ainda e tal, ele pensou na paquerinha dele e falou, porra, você fura comigo e aparece aqui 3 horas da manhã acendendo todas as luzes. Logo 3 horas da manhã, né? Ou seja, sim, ele deu bronca no espírito. Depois disso, a loira levantou, mas o cabelo não destampou o rosto, ele não conseguia ver seu rosto. Meu pai tampou a cabeça com o edredom, puto da vida, virou do lado e voltou a dormir. No dia seguinte, ele acordou e o quarto estava com as luzes apagadas. A moça não estava lá. O DVD continuava na tela do menu do filme do Mozart com a mesma música tocando. Ele viu que a porta estava trancada, achou meio estranho, né? Tipo, como que a porta tá trancada? A mulher entrou, acendeu as luzes e saiu, né? Não faz muito sentido. Mas seguiu a vida. Quando deu umas 10 da manhã, a tal moça bateu na porta dele. Ele já chegou brigando com a pobre, perguntando por que ela tinha ido lá de madrugada, acendeu todas as luzes, depois foi embora. Aí ele olhou pro meu pai e falou, Paulo... Nome inventado pra proteger a intimidade do meu pai, eu amei. Por que eu faria isso? Tá maluco? Eu não vim aqui. Depois disso, meu pai jura de pé junto que viu um espírito. Ele ficou cismado com essa história e foi falar com um amigo dele que é espírita.
A esperança do meu pai era que a loira era um espírito bom. E a explicação dele é que o quarto ficou iluminado. E se fosse uma coisa ruim, não teria luz junto com o espírito. O amigo dele disse que isso não tinha nada a ver, não. E que se ele não viu o rosto do espírito, é bem provável que fosse uma coisa ruim mesmo. Eu sempre estranhei que meu pai voltou a dormir nessa história. Então sempre pensei que poderia ter sido um sonho. Mas ele tem muita certeza que estava acordado. E depois de começar a ouvir o caso bizarro, aparentemente isso é uma coisa que acontece muito. Olha, eu não sei, também não sei se tem muito a ver com essa coisa de ter visto o rosto, não. Tem umas entidades da Umbanda que não são bonitas, mas que são do bem. Então até hoje eu não sei. Só sei que morro de medo dessa história e quando eu acordo de madrugada eu torço para as luzes estarem apagadas. Esse foi meu caso, quero saber o que vocês achavam. Meu pai estava sonhando ou realmente viu uma loira estranha. Já deixo aqui que era um espírito, tá? Era uma loira estranha, sim, gato. Era uma loira estranha. E eu como. gostei como escalonou, né? Do tipo, cético, não acredito em nada, pra já perguntar, era um espírito do bem ou era um espírito, né, menos evoluído? Só pra já saber. Não, escalonou horrores, assim. E eu morri de rir, que ela fala, tem umas entidades do Umbanda que não são bonitas, mas que são do bem. Eu ia ficar putaça. Você tá falando que eu não sou bonita? Ah, eu acordava você agora. Então, assim, longe de mim, qual que é o nome da gata que ela falou? Ela não contou, ela só contou o nome da irmã dela, que é a Maria Clara. Então, irmã da Maria Clara, longe de mim. Longe. Mas, assim, se eu fosse uma entidade que as pessoas falassem que eu era feia, eu ia aparecer pra você. Ia ser toda noite, meu amor. É feia? Ah, é feia? Essa luz aqui, você ó. Você sabe? Olha a luz do seu quarto, essa luz horrível, branca, que me desfavorece. E você tá me chamando de feia. Mude a iluminação, meu amor. Eu ia ficar, tipo, piscando as luzes do abajur, é isso. Você sabe que eu, como criança espírita, pessoa espírita, um dos meus medos era ter a mediunidade aflorada, né? Eu falava, meu Deus, eu não posso. Gente, eu tô no momento da minha encarnação que eu não posso ver espírito, a mediunidade aflorada. E aí eu nunca vi. Então isso daí eu acho uma Você acha que você já fechou ali? Não, mas eu nunca... Você já viu? Não. O que eu senti até hoje foi tipo arrepio, uma sensação de se sentir vigiada. Agora ver nitidamente, não. Assim, tipo... Talvez, assim, uma coisa de vulto e tal, mas ver um rosto, uma coisa assim, nunca. Eu também já senti, tipo, sabe quando você sente que não está sozinha na presença? Ou às vezes, quando eu tava passando mal, aí vinha alguma coisa, assim, de intuição pra fazer alguma coisa, e eu falava, Vem aí, né? Estão falando comigo. Mas eu já tive uma experiência uma vez que eu imagino que tenha sido paralisia do sono, que foi muito bizarro, né? Daquele momento que você... Eu dormia numa beliche, ainda tava mais perto de Deus ainda, né? E aí eu deitada, assim, e eu não conseguia. Tipo, foi bizarro, eu não conseguia. Parecia que era um esforço enorme. Aí eu falava assim, vou rezar. Aí eu começava... Pai Nosso, que Ave Maria. Tipo, eu não conseguia dar consistência na prece, sabe? Aí eu voltava a sentir. Aí eu falava, gente, Pai Nosso, que estás no céu. Só que não ia. Aí tem um momento que eu desisti. Eu falei, dorme aí em cima de mim, que eu tô com sono. Foi. Mas você não chegou a ver nada? Não. Cara, o que me apavora na paralisia do sono é que as pessoas... Os monstros que elas veem na paralisia do sono, é muito assustador, cara. Tem gente que fala, tipo, eu vi uma figura olhando pra mim, sentada na cama, pelo amor de Deus. Eu também. Eu morro de medo de ter paralisia. Eu nunca tive na minha vida. Ai, meu Deus! Porra! Caralho! Olha isso, tá vendo? Tá vendo, gente? Hoje eu vou dar orgulho pra minha mãe, eu não vou falar palavrão nenhum, mas aí o celular cai, entendeu? Como que eu faço isso? Não foi o celular que caiu, né, Lana? Você sabe. Você sabe que alguém puxou. Sabe. Foi a entidade feia que puxou. Cara, isso foi muito específico agora, né? Não foi planejado. E eu, assim, no nada, tipo, eu nunca tive... Pá, caiu. Vai ser hoje. Não, gente, não... Só que essa noite eu passei mal, assim. Porque eu tenho duas coisas, na verdade. Antes de falar dessa noite, tem uma coisa, assim, que eu já tive. Às vezes... Foi raramente, assim. Mas às vezes um medo que eu falava assim... Puta merda, se eu olhar no corredor agora vai ter um rosto. Sabe? Tipo assim... Sim. E a minha mente fala isso. Eu falo, não vai ter. Não, mas se eu olhar agora vai ter um rosto. Aí eu não olho.
Eu também não. Porque daí eu fico assim, não, vai ter um rosto. Isso. Aí eu fico assim, não, vai ter um rosto. Na hora que eu abrir aqui, vai ter um rosto. E aí eu fico nessa, tipo assim, não, vai ter um rosto, o rosto tá aproximando. Aí eu tô naquela hora falando, não, para. Então eu mesma consigo lidar, assim. É muito raro que acontece. Geralmente depois de assistir filme de terror, eu fico muito cagada. E eu amo filme de possessão demoníaca, cara. E assim, eu peço, né? Eu imploro. Você pede. E aí, tipo, eu fico assim, não, vai ter um rosto no corredor. Vai ter um rosto no corredor. Tipo assim, pra mim é muito certo que vai ter um rosto no corredor. E aí eu não olho, né? Então, assim, tem isso. Mas essa noite, eu tava contando anteriormente, pra resumir. Quem me conhece sabe que eu tenho fobia de barata, né? E tô contando essa saga aí no Twitter. Que eu sempre falo que, gente, eu vi uma barata, eu pego minhas coisas e fujo pra Paris, né? Que a gente tem a piada aqui no podcast que... não, tem uma casa mal assombrada, eu pego essas coisas e foge pra Paris. Porque é super fácil, normal, né? Você pega um táxi, tranquilo, tá lá em Paris. E aí, a gente tem essa brincadeira aqui, beleza. Eu tava lá domingo à noite. E, cara, foi um final de semana cansativo. Fui pra CCXP, teve vários eventos. Então, tipo assim, eu estava apenas precisando de descanso físico. E aí, eu tô numa fase da vida que eu só tô precisando de descanso físico. Eu tô no momento. E aí veio uma barata na minha direção. Tipo falando assim pra você. Não. E aí, eu moro 2 anos e meio nesse apartamento e nunca teve nenhuma barata, assim. Na hora que eu vi... Você tem pet? Só te interrompendo, gatinho? Nesse apartamento não. Tá. Eles ficam na minha mãe. Porque se eu tivesse gato, tava tranquilo. Sim. Eles destruíam ele. A barata. Mas aí, tipo, beleza. Tava lá a Sussa. E aí, eu vi a barata. Eu levantei. Fui pra meu quarto. Peguei uma calcinha. Peguei minha escova de dente. Coloquei numa sacola. Porque não ia dar pra eu pegar uma bolsa. Eu ia ter que passar pela sala. E desci e fui pra casa da minha mãe. Virou pra ela e falou assim, segunda dia de lixo, você tira. Tipo assim, na verdade, antes eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, por favor, vem aqui em casa matar barata. Ela falou, Marina, são 11h50 da noite. Tipo assim, são 10 pra meia-noite, eu não vou sair daqui, da minha casa. Ela, tipo assim, a Zelda nas nossas gatas, né? Zelda e Sabrina. A Zelda tá na minha perna, Marina, eu não vou sair daqui. Nossa, ou seja, você que teve que se mudar mesmo, Eu tive que me mudar. Aí eu fui pra lá, eu falei, mãe, quando a gente chegar amanhã... Ela, amanhã eu vou aí, gente, não sei o quê. E minha mãe também tem um pouco de medo. Falou, quando eu chegar aí, eu vou... Falei, mãe, todo mundo sabe que no dia seguinte a barata não vai estar lá, não vai estar em lugar nenhum. E eu vou morrer, mas beleza. Aí, chegou no... Aí foi isso. Na verdade, foi de sábado pra domingo. Aí eu dormi lá no sofá da minha mãe, porque eu não tenho mais o quarto na casa da minha mãe, que ela transformou no ateliê. Que ela é costureira. Eu gosto de jogar na cara dela isso sempre. Fala, você destruiu meu quarto, porque foi tipo assim, 2 meses depois que eu saí. Não tem onde dormir mais, não tem onde dormir, vou dormir na máquina de costura. Aí ela foi rolar o sofá, dormir lá, show. E dormir não, né? Que eu fiquei achando que ia aparecer barato, porque tem isso. Eu vejo barato, eu acho que todo lugar que eu vou... qualquer coisinha também você já acha que é barata, né? E aí, quando eu tava chegando, antes de entrar na casa da minha mãe, quando eu tava chegando na escada do prédio dela, tinha uma barata morta. Era a barata, né? Era você a barata. sabe que ela foi te seguindo. Exato. Ela tava no carro comigo, ela foi passeando. E aí, beleza. Aí, né, dormi meio mal, esquisito. Aí deu, tipo, sei lá, 9 da manhã, eu acordei. Mãe, vamos lá pegar barata. Minha mãe ainda querendo morrer. Aí fomos, aí assim, olhamos a casa inteira. Chacoalhamos o sofá, chacoalhamos a cama. Nada. Passou o dia inteiro. Eu falei, mãe, você vai dormir aqui hoje, eu não vou dormir sozinha. E aí, enfim, por motivos, né? Fui dormir de novo na casa dela, não tinha condições de dormir. E agora lá o apartamento já está disponível para locação. Para locação. Gente, se vocês quiserem alugar, pode entrar em contato comigo. E aí foi isso, não tive coragem de dormir de novo. Passei o dia todo lá. Não achamos. Aí chegou segunda-feira. Segunda-feira eu voltei pra casa. E segunda-feira, a faxineira foi lá. Aí eu falei, olha, o objetivo hoje não é limpar a casa. É achar barata. E aí ela ria, e ela falava assim, não, mas eu já colhei um monte de lugar aqui, já tirei o sofá, não apareceu nada. Eu falei, não vai achar. Eu falei, não vai achar, gente, todo mundo sabe que ela vai aparecer à noite, quando eu estiver sozinha, vai entrar na minha cabeça. E aí eu fiquei apavorada. Aí mais, né, a faxineira foi e tal, não achou barato também. Só que ela foi mais esperta que eu, porque no dia anterior a gente ficou caçando e tal...
e não achou a barata, mas beleza. Ela ficou assim, esse é um lugar bom pra barata. Aí ela ia lá e dava uma sprayzada. Então, tipo assim, pode ser que a barata esteja morta em algum lugar, pode entendeu? Ser. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe que tem o gene da barata, né? Da pessoa que sente o cheiro. Cara, eu acho isso desesperador. Eu não sinto o cheiro. Você sente? Eu sinto o cheiro da barata. Vai lá em casa. Eu vou. Gente, eu preciso que alguém que sinta o cheiro vá na minha casa. Que horror, mas né? Tipo, vai lá em casa tomar um café. Eu sou mineira, cara. Aí eu tô convidando a pessoa pra ir na minha casa pra ela sentir o cheiro da barata. Mas você pode tirar a minha casa? Eu cheiro, amiga. Mas você sabe por quê? Eu não sei se esse meu dom, ele é possível de se manifestar com uma única barata. Porque assim, você nunca sentiu quando você tá passando perto de um bueiro, aí sobe aquele marolão? Não sinto. Nossa, é muito bizarro, porque é o cheiro da barata. E toda vez que eu falo, tô sentindo cheiro de barata, não demora, aparece alguma barata. Cara, eu acho muito creepy. Quando eu conto, né, história de barata, que vários ouvintes comentam e eles falam sobre isso. E tem uma menina que ela fala, tipo assim, que ela mandou um caso. Cara, se eu sinto o cheiro, eu já procuro e já acho. E tipo assim, isso eu acho que... É uma mediunidade, né? É uma mediunidade. Começa por aí, você consegue ver barata. Eu acho que isso, tipo assim, por mais assustador que seja, talvez me desse um pouco... Porque se eu sentisse o cheiro, eu pegava minhas coisas e ia embora, entendeu? Já não esperava, eu não ia esperar ela aparecer. E agora não, eu preciso ver ela pra ter certeza. Mas você sabe que eu achava que todo mundo sentia o cheiro, nossa, entendeu? Não, e aí eu descobri que era um diferencial entendeu? E agora eu vou desbloquear um outro medo em você, que não sei se você já viu a barata quando ela troca de casquinha e ela fica branca. Não. Você nunca viu barata branca? Vi isso. Eu nunca vi pessoalmente, eu já vi, tipo, foto em, sei lá, livro, assim. Eu já vi. Eu tava até comentando anteriormente, né, que uma vez eu fazia estágio, e aí apareceu uma baratinha e a minha chefe, na época, resolveu tacar spray em todo lugar. E você imagina, tipo, acho que não apareceu uma. A gente via aparecendo uma, duas, então ela sabia que tava com baratas, que não era uma só, entendeu? E aí, as baratas ficaram loucas. E foi a primeira vez que eu vi barata branca. Eu nunca tinha. E ela é... Cara, é horrível. Desse tamanhozão, entendeu? Nossa. Inclusive, a barata subiu na minha perna. Pra quem tá só ouvindo, desse tamanhozão, é tipo uns 12 centímetros, é isso? Pra mim era metro ali na minha cabeça. Uns 2 metros de altura, mais ela ou tinha menos. 2 metros de altura. Mas ela subiu na minha perna e eu matei ela. Mas a que matou era branca? Eu não sei agora eu não me lembro se era uma barata normal ou branca. Nossa, gente. E aí, foi aquele pânico. E foi a segunda vez que a barata subiu na minha perna. Então, assim, eu tenho uma história, sabe? Que por mim eles podiam ser extintos da face da terra, que não fazia diferença. Deixa eu perguntar uma coisa. Agora eu vou te desbloquear um novo medo. Que eu descobri aqui no caso dela. Você sabia que barata morde? Barata morde. E a mordida dela é 50 vezes o peso dela. Tudo bem que ela é bem levinha, mas dói. Barata morde. Barata morde. Caraca, gente, não sabia. As pessoas estão traumatizadas com isso, estão me xingando até hoje, que descobriram no podcast. Barata morde, pode pesquisar depois. Barata morde, gente. Então, assim, meu medo é barata chegar. Não é um medo irracional, não é tipo... e ela me morder. Né? Sabe? Tipo assim, barata morde. A gente descobriu isso da pior maneira, que foi a ouvinte contando que a barata mordeu a mãe dela. E aí ela falou assim... E aí ela fala até hoje, acho que é mentira. E o nosso roteirista foi pesquisar e descobriu que a barata mordia mesmo. Traumatizou todos nós. Passado. E agora eu tô passando esse trauma pra frente. Que eu falei, eu não vou sofrer sozinha, não. Você sabe que esse trauma, né? A gente tá muito no assunto da barata. Eu prometo que vai ser meu último comentário a respeito. Já vem de infância. Porque as nossas mães, nossos pais não deviam falar isso. Se não escovar o dente, a barata vai entrar na sua boca. Por quê? A gente ouve e elas também escutam isso. Então, assim, pra elas falam, ali é um caminho, né? Mas graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo. Eu, assim, apavorada. E a última coisa que eu vou falar é que, assim, aí uma vez entrou um besouro na minha casa. Besouro, eu tenho menos medo. Meu problema é a barata. Eu tenho menos. Tipo, tudo que voa eu tenho um pouco de medo, mas eu tenho menos. Então, como eu comprei o spray, eu fui atacar ele. Só que é um spray, gente, que ele é muito forte. E eu me intoxiquei. E eu quase fui pro hospital. Eu fiz inalação em casa. Eu fiz 2 inalações. Seríssimo. E foi seríssimo. Então, assim...
além de tudo isso, eu ainda quase me matei. Nossa. Entendeu? Eu matei o besouro. Ele morreu? Ele morreu, mas eu também. A minha prima. Eu quase fui pro hospital, sério. Quando ela vai matar algum bicho, até formiga. Aí, porque ela tem um bebê, né? Tipo, menos de 2 anos, minha filhada. Aí ela, antes chora a mãe da barata do que eu, porque ela vai morder meu filho. Eu falei, não, tá certo. Se for pensar por esse lado, tá certo. Gente, mas eu já me perdi totalmente. E assim, só pra finalizar a história... Ainda não encontrei a barata, tá? Todo mundo tá dizendo pra mim, Marina, ela foi embora. Não acredito nem um minuto. Eu acho que ela tá esperando. Eu também acho. E, gente, a minha casa, ela é muito arejada e ela tem pouquíssimos espaços pra uma barata aparecer, sabe? Então não tem ninho de barata, eu tenho certeza. Às vezes ela já saiu voando também. Eu não consigo. Mas eu quero acreditar. Essa noite eu tive... Eu dormi mal. Acho que foi isso que eu ia falar. Eu ficava acordando de 3 em 3 horas e eu ficava com tanto medo. E eu fiquei assim, só falta eu ter uma paralisia do sono e ver uma barata em cima de mim. Metamorfose total. Aí fica assim, não, total, Kafka. Mas aí, por sorte, não apareceu. Mas eu dormi, tipo assim, de umas 2 horas dessa noite. Vamos fazer Nossa! Foi. Eu preciso que você vá na minha casa cheirar minha cama. Não, força-tarefa. Eu vou com o meu gato ainda, eu falo... Boa. Quarto 1, você cozinha e eu vou cheirando, Eu vou levar várias pessoas que cheiram baratas, que conseguem sentir o cheiro, pra visitar. Eu tô falando sério, eu não tô mentindo, não. Eu vou tirar uma foto da Alana cheirando a minha casa. Eu assim, agachada. Ela agachada no canto. Cheira ali! Sabe, cheira esse livro! Não tem os cães farejadores? Meu Deus do céu. Deixa eu só, voltando ao caso da loira, né? A loira da cama, fazer um comentário. Que uma tia, ela tinha a mania, que ela tem a mediunidade, ela vê e tudo mais. Mas ela fazia uma coisa que eu falava era muito errado. Ela acordava a gente de madrugada, tipo, a gente pré-adolescente, cagonas de medo de espírito. Alana, acabei de ver um homem horroroso sentado do lado da sua cama. Tipo assim... mano, pra quê? 1h da manhã de acordar. Ali é a entidade feia. Cara, a entidade... Aí, imagina a entidade ouvindo isso. Horroroso! Você vai ver. Mas eu acho isso daí terrível, cara. Não conta. Viu? E essa minha tia, ela tem uma mania que ela te olha assim... Aí eu falo, pronto, já sei que eu cheguei acompanhada da minha falange aqui de amiguinhos. Eu ia ficar ela apavorada. Faz isso. Então, assim, eu não gosto. Não, você viu alguma coisa comigo? Não comenta, sabe? Me aplica um passe, me benze e tchau, entendeu? Acho que gente, eu ia ficar apavorada. E muita gente conta que tem esse drama, que vive esse drama. Porque, assim, ou o companheiro ou companheira já, tipo, costuma ver, ou pede pra não falar. Então, às vezes, a pessoa que tem mediunidade manda caso aqui e fala assim, nossa, a minha esposa já fala, não quero saber, não me conta, isso não vai, eu não quero saber. Então é muito louco isso, doido. Né? E aí a história dela me lembrou, eu tava esquecendo completamente, que o André, meu namorado, ele é ateu. E ele já viu espíritos mais de uma vez, entendeu? Aí teve um dia que ele, tipo... porque a gente mora junto, né? Mas antes, no início de namoro... Aí eu cheguei na casa dele e ele falou... essa noite tinha uma pessoa me vigiando a noite inteira. Eu falei... você falou isso pra mim agora que eu cheguei? Porra, meu tem Deus. outra pessoa aqui nesse quarto. E eu nunca via. Aí eu falava com ele, olha, vamos fazer uma oraçãozinha aqui, de leve, como quem não é nada. Sei que você não acredita, mas vamos só fazer uma oraçãozinha. E aí foi isso. E ele é ateu também. E ele falou que era um espírito, que ele viu um espírito mesmo. Gente, não dá. Como explica, né? Não dá pra explicar. Bom, vai pro próximo caso. Tá. Segundo. A líder da gangue, né? É o nome do caso. Oi, Mabê e Alana, me chamo Deia e sou de São Paulo, capital. Amo o Caso Bizarro desde o primeiro episódio do Modus. E no episódio do Caso Bizarro com a Mac, uma ouvinte trouxe o caso de pegadas numa grande rede de lojas do varejo. Eu lembrei daquela história de pegadas na areia de Jesus. Nossa, sim. Não foi informada a loja, mas eu me identifiquei. Trabalhei anos em 2 grandes redes varejistas e posso dizer que essa história das pegadas eu vivi nas 2. Várias manhãs abri a loja com marcas de pequenas pegadas aparentemente humanas pelo chão e em cima das mesas. Nunca vi nada fora do normal nas filmagens das câmeras. As pegadas simplesmente apareciam.
Deve ser uma gangue de fantasmas do varejo de moda. Mas bem, vamos ao meu caso. Falando em varejo, em um dia qualquer estávamos na rotina de organização da loja para encerrar o dia. Os clientes já tinham saído e estávamos à meia luz. Eu, todos os dias, tinha que verificar se a equipe não tinha esquecido algum cabide ou peça de roupa nos provadores. O corredor do provador era grande, 7 cabines de cada lado. Eu fui andando e abrindo porta por porta. Meio terror isso, não é? Terror, cara. Meia luz, você abrindo porta sozinha. por porta. Cadê? Vai. Eis que cheguei no fim do corredor, me virei para voltar e uma cliente entrou correndo em uma das... Uma cliente. Entre aspas. Do demônio. Cara, eu já ia apavorar. Não, eu já ia sair. Fica aí experimentando e tchau. Pegar minhas coisas e ir pra casa da minha mãe e falar, agora eu vou trabalhar Vai pra Paris. Vou pra Paris. Correndo em uma das primeiras cabines. Não consegui ver seu rosto. Começa aí. Apenas sua mão puxando a porta do provador para fechar. Era uma mão magra, com unhas vermelhas e compridas, como se usasse alongamento e cheia de anéis. Fui voltando ao começo do provador devagar para dar tempo dela terminar e eu recolher as peças. E fui pensando que a equipe falhou em verificar que não tinha mais clientes na loja. Chegando na porta do provador, fiquei esperando ela sair. Após um tempo aguardando, achei estranho não ter ouvido nenhum barulho vindo da cabine. Respiração, cabide, passo, tecido, nada, só silêncio. Fui me afastando da cabine para poder olhar os pés dela, as pegadas. Já que a porta ficava 20 centímetros do chão e, para minha surpresa, não havia nenhum pé. Fui empurrando a porta da cabine devagar, com medo dela estar sem roupa. Só pensava que ela poderia estar em cima do banco, mas não tinha nada além de um banco e um espelho. Fiquei uns segundos parada sem entender. Como tento lidar de forma mais tranquila com o mundo espiritual pela minha religião, eu não me abalei ou fiquei com medo, mas fui contar para a equipe que achou graça. Apelidaram ela de Cláudia e eu tive que continuar responsável por verificar o provador durante os dias seguintes, pois todos morriam de medo de encontrar a Cláudia. Ela nunca mais voltou, pelo menos não no tempo que fiquei lá. Seria Cláudia a mãe da gangue dos pés? Obrigada pelo trabalho maravilhoso, por animar as minhas horas de trânsito em Sampa. Gente, pelo amor de Deus, não, a Cláudia. Nossa. Eu não ia querer encontrar a Cláudia. Eu não ia querer. Sabe o que eu achei que seria pior? Se ela abrisse a cabine e a Cláudia estivesse, tipo, pendurada. E ela vendo a Cláudia, assim, tipo, no... Sabe? Uma coisa bem terrorzão. Total. Ou só a mão da Cláudia. Só assim. a mão. Ai, meu Deus. Aí a mão. A Cláudia aí, ó. A Cláudia. Olha a Cláudia. Unha vermelha. Eu tô com unha vermelha. Cara, mas assim, em loja, eu nunca tinha escutado de histórias de espírito dessa de pegada, é totalmente nova pra mim. Sério? Nossa, mandaram, né, nesse episódio com a Mac, inclusive o episódio 9 do Caso Bizarro, que eu anotei aqui pra lembrar. E, cara, eles mandaram as pegadas, e eu nunca falei o nome da loja. Eu não me recordo se a menina pediu pra não falar... ou se eu só não quis falar por medo de processo. E aí eu acabei de contar pra Lana qual loja que é, gente. E aí o que acontece? Dizem que essa loja aí que tem no Brasil todo, que vários estados aparecem esses causos. Então, se pesquisar na internet, vai encontrar. E aí, basicamente, é isso. Aí eles veem essas pegadas, tem umas histórias... Porque o que me chamou atenção... Porque, sei lá, espírito, assombração é meio comum, assim. Mas o rolê das pegadas me chama atenção. Porque é diferente, né? É diferente. Tipo, não é pegada no gelo, assim. Sim. E às vezes é só uns pezinhos sujos, assim, sabe? Nossa, eu já trabalhei em estoque de loja, né? Eu tenho uma vasta carreira aí antes de Globo, que você falou. E aí nunca aconteceu isso, com a graça de Deus. E era estoque dessas varejistas, sabe? Era estoque enorme. É aquele estoque enorme. Ai, mas é bem opressor esse ambiente, não é? Tipo assim, porque... Que eu fico imaginando, né? Você entra no estoquezão... Primeiro que deve ter várias baratas. Total, deve ter, com certeza. Gigantesco, sozinha...
Não sei, eu já imaginei uma coisa muito grande, assim, de supermercado também, eu ia ficar apavorada. Era bem grande, aí tinha uma salinha que era onde a gente trabalhava e aquelas araras de roupa sem fim e tal. Só que no estoque, o andar do estoque era o andar onde tinha banheiro, o andar da morcegação. Então as pessoas não tinham nada pra fazer, iam lá pro estoque. Ah, tem que conferir. Mentira, era pra passar a hora pra lá. dar um tempinho. Mas de espírito... Deus sabe, a filha que ele tem, ele não ia fazer isso comigo, de aparecer eu sozinha naquele estoque e espírito brincando comigo. Então nunca deu. Nunca deu. Apareceu. Que bom, mas eu não sei, eu acho que pode ser que a líder da gangue esteja aí. Eu acho que a líder da gangue usaria uns anéis. Acho que a Cláudia vem aí. Deixa ela lá, né? Deixa ela no cantinho dela, porque ela também saiu, ficou de boa. Mas e aí, ela levou roupa, acho que vale entender, né? Se sumiu roupa da loja. Que aí a Cláudia roubou, né? Olha a acusação que você tá fazendo com a Cláudia, não, longe de mim. Eu só tô aqui tentando entender um pouco mais da história. Mas você sabe que às vezes eu fico pensando, tipo, um espírito que ele tem esse rolezinho de ir pra loja, provador. Ele tem alguma história com a loja, eu imagino, ou não? Ou é uma coisa da vaidade, né? Ou ele tá indo pra uma entrevista de emprego, entendeu? Ele tá, tipo assim, um datezinho espiritual. Eu não sei. Eu sempre falo da minha prima, que a Raela, ela tem umas ideias, que ela falou que quando ela morrer, a primeira coisa que ela vai fazer... Ela já avisou. Então, já estou avisando os donos de restaurantes de comida japonesa que eu irei comer todas as comidas. Eu irei lá, igual o espírito que vai sugando. Porque tem esse lance, né? Do espírito que ele vai... se alimenta ali, né? Do que você tá comendo, bebendo. E ela falou que vai fazer isso. Vai ficar atrás da pessoa e ali, ó, ela comendo sushi e eu vou estar... sushi. Eu falei, uma ideia boa. Talvez a Cláudia, ela vai com essa intenção. Ai, deixa eu ver quais roupas que tem aqui. Que tem aqui pra eu vestir. Eu gosto. Cara, eu amei a ideia de sushi. É minha comida favorita. Tá vendo? Comida japonesa. Pensa nisso. Eu vou pensar nisso. Pra acontecer. Eu vou voltar. Eu vou voltar, gente. Se tudo der certo, eu vou voltar. Eu vou comer sushi. Sushi vegetariano. Lembrando que eu sou vegetariana. Aquelas, né? Restaurantes que não são vegetarianos, tá tudo... Fiquem tranquilos, não passarei aí, tá? Mas já vou fazer uma avaliação. Será que o espírito continua vegetariano? Ou será que ele meio que perde... Será que a gente perde a nossa personalidade? Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que não. Acho que permanece. Mas não sei, né? Igual minha mãe tava falando assim, desencarne, aí você continua trabalhando. Eu falei, gente, eu não quero. Eu quero ter um momento de férias, pelo menos, né? Recesso aí. Aí já morre, já vai ficar trabalhando. Deixa pra um outro momento. Esse negócio de trabalhar não dá não, gente. E o próximo caso é a lenda da cavala. Oi, Mabê, olá, Lana. Meu nome é Alessandra, moro em Salvador, mas nasci no Recôncavo da Bahia, onde a história que eu vou contar aconteceu. Chique na Recôncavo da Bahia. Hoje eu venho contar uma das histórias da minha avó, que já faleceu há alguns anos, mas que preencheu a minha infância com relatos sobrenaturais que vivenciou. Gente, esse é o melhor tipo de vó. O melhor tipo de vó é a avó que te contava histórias sobrenaturais. Te colocava medo. Te colocava medo. E, cara, isso é uma coisa que eu não tive das minhas vós. De história? A minha avó, provavelmente, se ela... Nossa, eu deveria muito ter perguntado isso pra ela. Porque, cara, minha avó nasceu em 1924. Não é possível que ela nunca viu um espírito. Não, muitos anos, É muito tempo de vida. São muitas décadas. Mas, infelizmente, minha avó faleceu já, eu não posso perguntar. Mas eu me sinto mal por não ter perguntado isso. Acho que eu deveria ter perguntado, assim. Eu lembro que, assim, eu não lembro nunca dela falar sobre isso, assim, sabe? Tipo, ela nunca tocava nesse tipo de assunto. E minha avó também não era religiosa. Então, assim, ela não tinha essa... Ela nunca virou e falou assim, vamos rezar por isso. Sim. Não, nunca teve nenhuma preocupação. Se eu tinha algum medo, alguma coisa... Nossa, minha avó era... Gente, minha avó era assim... Uma barata, ela pá! Se tivesse uma arma, ela dava um tiro na barata. Uma pessoa roubando a casa. Deixa ali que eu vou lá arrebentar essa pessoa. Minha avó era uma pessoa muito prática. Sim. E ela teve uma vida muito dura, assim, muito difícil, de muita pobreza e tal. Então, a minha avó, ela tipo assim... Cara...
não tinha treta pra ela, entendeu? Ela não tinha... Tipo assim, tem um ladrão, ela ia lá e ia chutar o ladrão. Sim. Eu tenho certeza absoluta que ela chutaria o ladrão e ele iria embora. Mas aí essa parte de espírito ficou uma lacuna. Ficou uma lacuna na minha vida. Acho que eu vou perguntar pra minha mãe, ela talvez conheça algumas histórias. Minha avó pernambucana, sabe? Imagina que eu nunca vi um sacizinho, nunca vi uma curupira. Saci até tem em Minas Gerais, mas uma curupira, sabe? Uma coisa assim, não é possível, né? Nossa, eu tenho muita história. Se eu fosse contar todas as histórias de espírito, a gente ficaria, 4 horas, desde sempre. Mas por que não? Por que não, né? Vamos marcar outro episódio. Vamos, porque é muita. Só com as histórias. Só passando por alto, não vou entrar em nenhuma, não. Tem a história da minha mãe, quando ela falou que quando começou a desenvolver a mediunidade, que é um episódio dela na casa da minha tia-avó, em Campo Grande, no Rio, que foi ela falou que foi muito rápido, mas foi uma completa maluquice no sentido de medo de puxar a coberta e de não sei o quê. Tem a história também que eu cresci, né? Porque quando fala, espírito é mais de boa, não, porque a gente fica com medo, um cagaço de espírito, e de espírito contar qualquer coisa. Então, assim, minha adolescência era eu com medo de estou conhecendo uma pessoinha e aí o espírito chegar e contar antes pra minha mãe, entendeu? E eu ficava com medo disso. Tipo, de fofocar. De espírito fofoqueiro. E às vezes o espírito nem ia fofocar. Mas, minha mãe, minhas tias, o pessoal colocava tanto, olha lá, hein? Tá com você, tá vendo? E me conta. E a gente, tudo que fazia, ficava com medo. Olha que maldade. Maldade total. Bom, mas vamos voltar aqui pra vovozinha da Alessandra. Ela conta, né, que é por causa da avó dela que ela acha que ela é louca por filmes de terror, porque a avó contava os relatos sobrenaturais. Minha avó teve 9 gestações, 7 foram da minha mãe e dos meus 6 tios. Nas outras 2, a primeira e a última, não vingaram, como a gente diz no interior. Essa é a história da primeira gestação. Bom, a rua que a minha avó morava era muito distante do centro da cidade. Como era uma cidade pequena, 17 mil habitantes, e a maioria da população vivia na zona rural, as ruas da região periférica da cidade eram esvaziadas, desertas. O ano era 1959, gente. Eu gosto dos detalhes, 50, né? Uma rua vazia. Interior da Bahia, olha, tá prometendo. Durante a semana, meu avô trabalhava na zona rural, então minha avó ficava sozinha. Na época, isso não era uma preocupação, até porque ela conhecia as pessoas que moravam ao redor, né, os vizinhos, e caso precisasse de suporte, poderia pedir a eles sem precisar ir ao centro da cidade. Assim, ela cuidava da casa sozinha e antes de dormir, ela trancava todas as portas e janelas da casa. Mesmo numa residência humilde, a segurança da casa nunca foi uma questão, porque os irmãos do meu avô eram pedreiros e construíram a casa com muito cuidado e dedicação, sabendo que provavelmente a minha avó precisava ficar sozinha em alguns períodos. Até que chegou uma noite de fim de verão daquele ano. Apesar do calor que fazia, a minha avó nunca deixava as portas e janelas sem trancar. Mas naquela noite ela decidiu deixar somente uma das persianas da janela do seu quarto aberta para circular o vento, como ela dizia. Então ela levantou, abriu e voltou a deitar na cama. Quando ela foi surpreendida com um barulho forte na janela do quarto. Como ela estava com sono, resolveu só fechar as persianas e voltar a deitar. Não demorou nem 2 minutos para as persianas voltarem a abrir e ela precisou levantar novamente para fechá-las. No entanto, assim que ela deitou, o barulho invadiu novamente o seu quarto. Mas dessa vez não foi só a persiana que abriu. Quando ela levantou, viu que não só toda a janela estava aberta, mas os trincos que trancavam a janela estavam no chão. Nossa! A janela tinha sido aberta com muita força. Sem saber o que fazer, minha avó foi se aproximando da janela, aos poucos, para tentar enxergar o que havia arrombado a sua janela. Assim que ela olhou pela janela, se arrependeu completamente. No recôncavo, dentre as milhares de lendas e folclore que são cultivados de forma geracional, minha avó sempre teve mais medo de uma delas, a lenda da cavala. De acordo com a lenda, a cavala era um pássaro branco. Eu achei maravilhoso, porque não é uma cavala, não é uma égua. Tá. É um pássaro branco. De acordo com a lenda, a cavala era um pássaro branco que passava durante a madrugada sobre as casas e entoava o canto. Cavala, 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 sempre alto e bom som. Então, aparentemente, ela grita cavala. Eu quero até procurar esse bicho. Não conhecia também. Eu acho que provavelmente não existe, porque talvez seja só o folclore, mas vamos ver se existe, né? Quando isso acontecia, os moradores não poderiam olhar para ela. Então, a maioria ficava nas suas camas ou se reuniam em algum cômodo da casa para orar. E caso você a visse, uma maldição cairia sobre você e a sua família.
tá me lembrando da rasga-mortalha, né? Que a rasga-mortalha, quando você vê, diz que alguém vai morrer. Né? Se ela passa pela sua casa e você vê e tal. Não sei se precisa ver, mas eu sei que se ela passa pela sua casa, alguém vai morrer. Nossa. Eu sou meio... Eu acredito, sabe? Eu acredito também. Mas como eu moro na capital, eu fico tranquilaça. Porque a possibilidade de uma rasga-mortalha passar pelo meu prédio é nula. Sim. Agora, se eu morasse no interior, eu ficaria de cagaço. Tipo assim, eu já morei, né? Muitos anos. Mas assim, essa aí eu não conhecia a cavala, né? Mas enfim. E aí ela fala que caso você visse a cavala, né? Uma maldição cairia sobre você e sobre sua família, podendo causar miséria, pobreza, doenças e até mesmo a morte. Fora a aparência do animal, que de acordo com a lenda era aterrorizante. E foi aquilo que a minha avó viu naquela noite ao olhar pela janela. De acordo com o seu relato, ela viu um pássaro grande, branco, com deformações no corpo, queimaduras e diversas penas faltantes. Ele estava pousado na calçada oposta à casa onde a minha avó ficava. O bicho entoou seu canto e a minha avó desmaiou com o susto de se deparar com aquela criatura. No susto, né, e na queda, minha avó perdeu o filho que ela estava guardando. E para ela, perder o primeiro filho tão aguardado foi maldição da cavala. Foi tão marcante que ela passou anos benzendo a casa, os filhos, e encheu a família de rituais que a gente faz até hoje, como passar alfazema antes de sair de casa, andar com um terço e um alho negro na bolsa e na carteira, ter uma vida religiosa ativa, independente da religião, colocar um pote com sal grosso e alho atrás da porta principal da casa, dentre outros detalhes. Bom, essa foi uma das histórias que a minha avó me contou, dentre tantos outros contos de terror que ela me trouxe na infância. Confesso que essa é que mais me faz sentir frio na espinha, porque até hoje convivemos com o efeito disso e perdemos uma pessoa que poderia ser minha tia ou meu tio hoje. Feliz em compartilhar com vocês. Um beijo. Alessandra. Que história. Tipo, que história. E quando fala assim, minha avó contava historinhas, ainda que de terror, você imagina, mas essa foi muito intensa. Nossa, foi muito intensa. E, cara, do nada, a lenda da cavala, que eu nunca tinha ouvido falar. Também não. Não conhecia, não sei se é uma lenda baiana, se é uma lenda brasileira. Vou tentar procurar se é mais no estado da Bahia ou se tem em outros lugares. A avó dela é do sul da Bahia, né? É, ou do Recôncavo baiano. Tá. Eu não sei dizer onde é. Mas eu imagino que seja mais interiorano. Cara, mas eu amei. Eu amei, achei muito interessante. Foi triste, né? Imagina pra avó e tudo mais. Só que, assim, é uma história que você não vai encontrar aí, né? Pela esquina. Caraca! Não tem como. E é uma história que, assim, né? Não vou duvidar que eu também acredito no relato dela. Mas talvez também tenha sido uma forma dela lidar com a dor, sei lá, sabe? Tipo, com a situação que ela viveu. Uma coisa esquisita, com a forma de lidar com a dor, né? De perder o primeiro filho e tal. Porque a lenda também vem dessas histórias, né? A lenda, muitas vezes, ela vem de histórias reais. Ela vem de histórias que aconteceram. E aí, sei lá, vai mudando, vai alterando aquele telefone sem fio. Então, vai lá saber o que de fato aconteceu. Mas eu achei muito interessante a história em si, assim. E da bichinha ficar falando cavala. Da bichinha ficar falando cavala. E isso ter desencadeado vários rituais. Exato. Que até hoje, né? Que até hoje a família faz. Quer dizer, o impacto que essa avó e as histórias sobrenaturais que ela contou, né? O impacto que tem na família. E eu não quebraria, também, né? Jamais, né? Eu não quebraria. Inclusive, eu nem sou da família, eu fiquei com vontade de comprar um alho negro, que eu nem sabia que tinha. Mas agora eu também fiquei com vontade. Fiquei com vontade de fazer alfazema, gente. Nunca fiz nada também dessas coisas. Acho que eu queria construir, queria começar a fazer isso na minha vida. Construir rituais, Construir rituais. O lance que eu fiquei agora pensando também na imagem. Deve ter da lenda da cavala na internet depois pra gente pesquisar e ver como que é esse pássaro, né? Nossa, que ele deve ser esquisitaço. Um pássaro branco. É um pássaro branco, grande. Meu Deus! Olha a foto. A foto é de um pássaro preto. Que ele tá todo aberto aqui que eu tô vendo. A lenda da cavala, lenda urbana. Uma narração de uma história de uma menina que virou pássaro. Eita. Uma menina que virou pássaro. Esse é o tipo de terror. Eu acho que é folclore, né? Mas gente, pera, não. Porque eu vi aqui que
Cavala-canga. Cavala-canga é a história da mula sem cabeça. Que eu não sei se você conhece. O Cavala-canga tem essa história... Não, mas acho que não é isso, não. Deixa eu colocar a lenda da cavala. É que apareceu o Cavala-canga aqui. Ó, aqui é onde? Aqui no estúdio de voz. Do nada. Vamos lá. Ó, o que tá dizendo aqui? Uma filha foi amaldiçoada pela própria mãe e se transformou na cavala como forma de castigo. Então não é um pássaro que fala cavala mesmo, gente. É uma lenda mesmo. Então hoje, quando uma criança tá chorando muito à noite, a cavala se incomoda, vem voando e pousa em cima da casa. Relincha e bate com as asas na palha da casa, causando mais medo à criança. Que horror! Cavala, você é muito cruel. A cavala é meio assustadora, né? Gente, ela vem ali no mau presságio mesmo, né? No mau presságio. E pra assustar a criancinha. Não sei em que momento que aí virou a lenda da cavala pra cavala ser um pássaro branco ou um pássaro preto, enfim. Vou pesquisar mais sobre a lenda da cavala porque me interessei. Mas eu gostei. E eu gostei porque eu acho que, assim, tem variações também nos anos 50. Sim. Né? Vai saber como a história é contada hoje, mas ali naquela época, provavelmente, era assim que era contada. Por isso que a avó conta desse jeito. Das minhas avós, elas nunca passaram nenhuma história. Você tava falando da sua, de tipo, de sobrenatural. Era mais assim, envolvendo espírito e tal, mas dessa de tipo, senta a avó com os netos, olha, quando eu tinha 20 anos, aconteceu isso, sabe? Nunca rolou. Nunca rolou, não. Minha mãe contava, mas eu acho que às vezes rolava uma mentira ali pra amedrontar, principalmente. O meu avô tinha uma história que era tristíssima, mas era pra gente cuidar dos animais, que era do... Meu Deus. É a Disney, a Disneyficação das pessoas. Que tipo, aí ele contava que tinha um cachorro, o Vinagre, e o Vinagre era um cachorro tão lindo e tal. E assim, não era uma história... Era uma história de terror, mas sem sobrenatural. Sim. Porque aí o marido da mulher tava de saco cheio do Vinagre. Aí o ápice da história era quando ele parava, assim, eu tenho essa lembrança. Meu avô morreu quando eu tinha 7 anos, mas uma das poucas coisas que ficaram gravadas na minha mente foi isso. E aí ele falava, a história é tipo, super longa, né? Tô encurtando. Mas aí o pai ia e colocava o Vinagre dentro de um carro, dentro de um saco, e a gente morava perto de um córrego. E aí ele falava, ele esperou o córrego encher, aí a gente já imaginava, não! E tipo, o olho já tava assim, né? Sim. Marejado. E jogou o Vinagre dentro do rio, do córrego. E o Vinagre foi e pegou a correntinha. Aí, olha só a história. A correntinha do homem, o Vinagre puxou assim na hora e levou. E aí o homem falou, tipo, todo mundo, o Vinagre sumiu. E aí o cara, super sonso, não falou o que tinha feito. Quando foi, ele deu o fim no Vinagre, houve alguém batendo na porta, arranhando a porta. Aí que eles abrem, a mãe, os filhos, Vinagre! Era o Vinagre todo molhado, com a correntinha na boca. Aí ele entrega a correntinha e morre. Aí a gente... Eu achei que ele matava, sabe? E ele morre. Olha que história triste. Essa foi a história de terror da minha infância. Ele foi literalmente, vou me matar na sua frente. Vou me matar no curso da sua vida. Ele mudou. Caramba, Vinagre. Desculpa. Totalmente a história da vida do cara. Caramba. Mas era a história de terror que meu avô contava. Porque pra mim era tipo assim, todo mundo chorando. Cara, não, sério, eu gosto muito das histórias, porque a gente sempre tem uma moral, sempre tem uma... E teve a moral, porque tipo, o Vinagre voltou, olha só, o Vinagre amava tanto aquela família, que ele não tava entendendo, mas voltou ali pra entregar a correntinha e morre. Ai, gente, não. Eu tô mal pelo Vinagre, eu tô mal. Eu sempre fico mal quando eu penso no Vinagre. Porque o Vinagre, eu imagino ele um vira-latinha caramelo, sabe? Sim, sim. Triste, né, gente? Pesei, não, né? Gente, pesou o clima. Pode ir pro próximo caso. Tá, agora é o OVNI de interior. Oi, Alana e Mabê. Conheci o caso bizarro no episódio extra de A Coach. Aí, ó, mais uma. A pirâmide, né? Gente, tá virando. E estou viciada. Vou e volto do trabalho rindo com vocês e comento tudo. Sinto que estou numa ligação com amigos íntimos. A história que vou contar aconteceu há mais de 25 anos com meu pai, que sempre foi metido a valente, mas na real é um cagão.
Morávamos no interior de Minas Gerais, num lugar com menos de 40 mil habitantes, onde sequer pegava celular. Era só telefone fixo que nem todo mundo tinha em casa. Ele é advogado e atendia alguns clientes em cidades vizinhas. Nesse fatídico dia, ele estava em uma cidade de 3 mil habitantes. Menor ainda, né? A cidade deles devia ser capital, perto dessa. O acesso era por uma serra bastante deserta e sem pavimentação, a estrada de chão do interior. Cidade pequena sempre tem muitos causos e a maioria acontece à noite em locais ermos, e essa serra era cheia deles, de assaltos a assombrações, mortes misteriosas, etc. Então as pessoas que passavam por lá sempre faziam um percurso de mais ou menos 30 minutos bastante tensas. Poucos minutos depois de pegar a serra, numa noite bem nublada, sozinho para voltar para casa, meu pai disse que viu uma luz azulada atravessar o céu. Assustou bastante, ficou alerta, mas pensou que pudesse estar cansado e imaginando coisas. Para o desespero dele, poucos segundos depois, a luz riscou o céu novamente. Ele conta que tentou acelerar, mas na estrada de chão e cheia de curvas não tinha muito jeito. A luz, daí em diante, não parou mais, ia de um lado para o outro parecendo que acendia as nuvens. Ele, que não é religioso, começou a rezar, morto de medo. Tinha certeza que era um OVNI e, sozinho no meio do nada, achou que a hora dele estava chegando. Os 30 minutos de travessia na serra foram intermináveis e ele oscilava entre acompanhar a estrada e o céu. Chegou até a derrapar o carro no percurso. A luz ficava mais azulada a cada momento, como se estivesse cada vez menos distante do carro. Essa estrada de terra termina em uma cidade vizinha minha, e assim que ele chegou lá, viu várias pessoas paradas na rua olhando para o céu, inclusive um conhecido. Então parou o carro e desceu. Ninguém sabia o que era, mas todo mundo estava vendo e com medo. Tinha até uma pessoa com câmera filmando o céu para registrar o OVNI. Nisso chega a polícia, que tinha sido acionada por um morador desesperado. Eu amo como a coisa vai, né? Vai escalonando. E o que é a polícia de uma cidade de 5 mil habitantes, Nossa. sabe? Tipo, chama o Zé ali. E a polícia com mais medo, provavelmente, que os moradores ali nesse caso, né? Mas eles também não sabiam o que era, muito menos como proceder. Meu pai conta que estava com muito medo, mas um pouco aliviado, porque não era coisa da cabeça dele, todo mundo estava vendo. Ele resolveu seguir a viagem para casa, que levaria mais uns 10 a 15 minutos. A luz azul seguia, ficando mais vibrante, a sensação de que estava chegando perto aumentava à medida que meu pai aproximava de casa. Então, ele estava com muita certeza que aquele OVNI pousaria na região. Sabe-se lá para fazer o quê? Sério, gente, com o universo inteiro para rolezar, que OVNI, em sã consciência, iria parar em Visconde do Rio Branco? Eu sabia que era Minas Gerais. E interior, né? Interiorzão. Na estrada, na minha cidade, o negócio ficou sério, a luz ficou forte e era como se agora estivesse atravessando as nuvens, iniciando uma aproximação. Nessa hora, igual o personagem de filme de terror que morre primeiro, ele teve brilhante ideia de tentar acompanhar a luz azul, tentando pegar as ruas em que ela ficava ainda mais forte. Ficou apavorado quando a luz começou a tomar uma forma arredondada, nítida, a poucos quarteirões da minha casa, e com uma espécie de reflexo que descia do céu, nas palavras exatas dele, igual quando sai a luz do disco voador para abduzir alguém. Não teve dúvidas, não vão me levar. Quando desceu do carro, na porta do meu prédio, estava bem claro que a luz estava vindo do céu e chegando na rua de trás. Ele, então, foi andando na direção como se tivesse aceitado o que iria acontecer. Quando virou a esquina, deu de cara com o além, que no caso era um canhão de luz na frente de um terreno desocupado, onde tinha uma faixa grande que anunciava uma festa que teria no fim de semana. Gente, que ódio! Eu não esperava! Uma cidade inteira, a anterior, sabe, chamaram a polícia. Nossa! Que era um canhão de luz de uma festa, mano, que ódio! Aí ela termina, até hoje a gente ri dessa história. Interior é assim, polícia acionada por população que vê luz no céu, que nada mais é que reflexo de um puta canhão de luz nas nuvens de uma noite com o céu carregado. Ele foi na casa da minha avó ligar pra casa do conhecido, né, que ele encontrou na cidade vizinha, pra esse cara avisar as outras pessoas e a polícia que não tinha ET nenhum. O mais engraçado é que várias pessoas passaram um aperto parecido com o do meu pai. Gente, até hoje deve sabe ter quando tem gente festa que achou, e fica aquelas luzes, né? Exato.
Até hoje, se pá, o pai do... Tipo, deve ter uma galera aí que acha que viu alguma coisa. E Minas Gerais tem várias cidades que falam, né? Que são pontos ali que dá pra ver OVNI. Eu já fui em uma que foi... Conservatória, Serra da Beleza, que aí tem até um restaurante que tem nave, ETzinho, porque falam que dali, daquele ponto, já viram vários. Porque assim, é um céu muito limpo, né? Então você consegue ver muito bem. Tanto que você tem um canhão de luz que ele tá mandando luz pra, tipo, umas cidades próximas. Tudo bem que é tudo pequeno ali, né? Tudo meio zona rural, pelo que ele tava contando. E cidade pequena. Mas é isso, sabe? Qualquer coisinha vira um... Tipo, e a gente quer uma adrenalina na nossa vida, né? Na nossa vida. Eu, se fosse ele, não ia contar. Eu não ia contar. Não. Se eu chego no lugar e eu vejo o canhão, eu falo, mentira que eu passei esse cagaço à toa. Eu aqui morrendo de medo, se fuder. Bom, o próximo caso é... Aqui, passei os piores dias da minha vida. Vamos lá. Planeta Terra. Tipo isso. Me chamo Camila, sou de Alagoas. Sim, o estado que a Mabê adora visitar, que é lindo demais mesmo, gente. Sou alagoana por sei lá, uso capião. Porque eu tô sempre que eu posso, eu vou. Estou prestes a completar meus 30 aninhos. Queria começar dizendo que eu ouço o Caso Bizarro e o Modus Operandi desde o primeiro episódio de cada um. Amo seu trabalho, Mabê, e ouvir o Caso Bizarro desde o trabalho ingrato da faxina em casa mais leve. Que bom. Bom, minha história não tem nada de sobrenatural, pelo menos pra mim, e vocês vão entender o porquê mais pra frente. Mas foi bizarra pra todos que participaram dela. O ano era 2014, eu fazia minha graduação em Ciências Biológicas e nesse período pagava a disciplina de Paleontologia. O professor da disciplina, para fechar o semestre, marcou uma viagem de campo para Paraíba, para que nós visitássemos sítios arqueológicos da região. Todos empolgadíssimos, concordamos em fazer a viagem de micro-ônibus pelo interior da Paraíba. Eram uns 20 alunos. A viagem não seria muito longa, apenas um final de semana. Em uma das noites, nós iríamos nos hospedar em um hotel muito legal, que tem uma construção bem antiga, de meados dos anos de 1940. E parece que já pertence a algum convento, algo do tipo. Nada poderia dar errado, né? Chegamos no tal hotel e só o nosso grupo de viagem estava hospedado ali naquela noite. Já é um cenário de filme de terror. O hotel não tinha muitos atrativos na questão estrutural, mas era limpo, organizado, e a paisagem na parte externa era lindíssima. Ela não quis contar o nome do hotel para preservar, mas Camila, conta pra mim, pra eu saber, né? Pra eu ir pra esse hotel. Ou não, né? Vamos... Depende do desenrolar, né? Por um descuido ou lentidão mesmo, eu e meu grupo, mais 2 amigas e um amigo, acabamos ficando pra trás na escolha dos quartos. E nos sobrou o último quarto reservado, mais distante de todos. Precisava atravessar um corredor imenso e escuro para chegar até lá. Mas até aí, tudo bem. Chegamos no quarto e mesmo cansados da viagem, fomos organizar nossas coisinhas e escolher as camas que cada um ia dormir. E nessa, ao abrir o guarda-roupa super antigo que tinha lá, meu amigo percebeu algo escrito, algo entalhado na madeira da parte interna da porta desse guarda-roupa. De olhos arregalados, ele nos chamou e a gente leu a seguinte frase: "Aqui passei os piores dias de minha vida." Misericórdia, foi eu terminar de ler aquilo, já senti uma fraqueza nas pernas. Mas mantive a dignidade e fingi que não era nada comigo. Eu não fazia ideia se aquela frase foi escrita por alguém que se hospedou lá, se foi escrito na época que aquilo ainda era uma fazenda, enfim. Ficamos chocados e tentando nos especular se tinha algum motivo para aquela mensagem tão singela ter sido deixada ali. Não chegamos a nenhuma conclusão que deixasse a gente reconfortado. Sem opção, seguimos a nossa programação noturna, conhecer a área da piscina e voltar para o quarto e dormir. Tiramos a coragem do fundo da alma e fomos conhecer a área externa, sem nenhum outro hóspede, por sinal. Passamos um tempo conversando com os pés dentro da piscina e na volta para o quarto, uma das minhas amigas, que tinha uma vibe médium, começou a dizer que não estava se sentindo muito bem andando por aqueles corredores. Ela achou que seria bom nos informar que estava sentindo uma presença do lado de fora do quarto. Meu Sua Deus, tia. a minha tia total. Pra quê? Tô vendo uma pessoa. Tem alguém ali. Não tinha nem como pensar em mudar de quarto, porque aquilo tudo lá era potencialmente mal assombrado. Pra fechar a noite bizarra, eu não consegui pregar o olho 1 minuto. A madrugada toda achando que eu ia presenciar alguma alma vagando pelo quarto, e meu corpo sequer me fez o favor de ajudar a dormir.
E pra piorar, fiquei numa cama que ficava virada pro vão da porta super escuro. Essa noite foi joia. Soube que o hotel foi reformado e tá belíssimo para passar um dia de verão aproveitando a piscina de lá. Dia, porque noite não tenho coragem não. Espero que tenham trocado a porta do armário. Apesar de, por sorte, nada ter acontecido, a minha estadia foi lá bem bizarra. Um beijo, Mabê, um beijo, Alana. E queria mandar um beijo também pra Carol, pro Fabão, pro Chico, pro Fih, pro Thiago. Vida longa ao caso bizarro. Mandou beijo pra galera toda. Meu Deus! Cara, aqui vivi os piores dias da minha vida. Pesado, não é? Nossa, pesado. Eu ia ficar... Gente... Você sabe que às vezes eu fico pensando, será que alguém que fez, tipo, ou sério do, tipo, vamos deixar uma mensagem assim, meio de terror pra ficarem com medo? Mas essa mensagem é muito boa. É muito boa. Aqui, não dá um tema de filme, dá um título. Muito, eu assistiria muito. Se tivesse um Eu sou assim. escritora, se um dia eu escrever essa história, eu não quero ninguém me xingando. Um livro! Só que eu tô plagiando a história do outro. Mas assim, gente, é perfeita essa história. É perfeita. Eu também gosto. Passaria um cagaço. Não sei se eu dormiria tranquila, não. Eu não ia, cara. Primeiro que tinha uma pessoa na porta, né? Tem que a porra isso. da minha amiga fez questão. O que eu ia fazer? Eu ia intercambiar. Eu ia chegar pra algum outro amigo, falar, gente, muda de cama comigo. E sei lá, inventar alguma coisa. Tipo assim. Ia foder com os meus amigos, porque eles iam ficar lá no quarto. Mas antes eles do que eu. Antes chora a mãe dele do que a sua. Exato. Né? Nossa, mas assim, tem um lance também que de dia tudo bem, tá lá aproveitando, esquece. Chega à noite, parece que errado. Todos os seus medos voltam pra te assombrar, né? Eu não sei, como que ela ia fazer? Ela ia sair, tipo, deixar a hospedagem? Não tem o que fazer. Porque você sai e tem uma pessoa no corredor. Entendeu? Você vai, só tem vocês no hotel. Tipo assim, ou seja, só tinha 20 pessoas no hotel. Esse é um hotel pequeno também, né? Sim, deve ser. Que 20 pessoas é bastante também, se pensar num hotel pequeno no interior da Paraíba. Que às vezes pode ser um hotel com poucos... Não, se bem que 20, mas eram 5 quartos, porque cada quarto abrigava 4 pessoas. Sabe o que eu acho que dá o medo também? Tipo, quando você não vê, você começa a ouvir. Imagina você ouve uma risadinha, como quem não quer nada. Começa a ouvir uma batida dentro do armário. E aquele barulho que ele é constante, tipo, não é um só... Sim. Sabe? Ursinho que toca no meio da noite já aconteceu, sabe? Tipo, gente, do ursinho do nada vai tocar bonequinho andando. Chuck tá aí, né? O primeiro pra traumatizar a nossa infância pra sempre. Agora eu vou te falar uma coisa. Se eu tô num hotel e eu leio aqui, eu vivi os piores dias da minha vida, gente... Será que tava na madeira? Porque tava assim... na madeira, tava talhado na madeira. Tava talhado. Tipo assim, uma pessoa que claramente ficou presa naquele lugar e, tipo, falou, eu vou deixar um recado pra mortalidade. Muito pesado. Gente, ou seja, não sei. Pra mim, a pessoa, eu já fanfiquei tudo, mas pra mim a pessoa vivia naquele lugar ali, presa. E se pá... Só não conseguiram fazer isso com mais ninguém ali, porque era uma turma de 20 pessoas. Mas quando vai uma pessoa sozinha pra esse hotel, ela mora ali, naquele quarto. E ali ela vive os piores dias da vida dela. Fanfiquei. Será? Fanficou total, mas fanfiquei total. Me conta o nome desse hotel que eu vou pesquisar ele depois. Aí é o hotel que você sempre fica lá em Amazonas. Ai, não, na Paraíba eu fui uma vez só. Eu não fiquei no hotel, porque eu fui de bate e volta. Mas... Foi bate-volta, Fabão. Foi bate-volta. Não foi bate-volta. Foi bate-volta... aliás, não foi o Fabão, né? Porque o Fabão, o bate-volta dele, não dá. Ele ficou bravo de eu expor ele no podcast. Mentira! Falei, querido, você me mete um bate-volta de 3 dias? Tipo, eu vou fazer só um bate-volta. Posso ficar na sua casa? Mas bate-volta é bater e voltar, né? Até pode, mas como assim? Ele, eu vou sexta e volto segunda. Não, amor. Você não é bate-volta. Depois que você contou essa história do bate-volta, eu nunca consegui ouvir essa palavra. E pior, que eu comecei a falar, eu vou fazer um bate-volta, assim, só que sem ser o bate-volta, entendeu? Não, e dessa vez ele tá aqui em São Paulo agora, e ele veio pra ficar 10 dias. E aí eu falei, um bate-volta só, né? Ele fica puto. Ele falando, não sei o que. Mas é isso, gente. Existe um mundo e existe o mundo do Fabão. Que é muito bom, né? Que é muito bom. Que é muito melhor que o nosso mundo. Bom, bora pro último caso. Vamos. O maior medo do banho aconteceu. Você morrer no banho. Esse é o meu maior medo.
Oi, Mabê e Alana. Meu nome é Vitória Pimentel, tenho 25 anos e sou de Goiânia. Sou muito fã do Casos Bizarros e do Modos. A minha família, por parte de mãe, é muito sensitiva e acabou passando por gerações. Cada um costuma receber mensagens de uma forma diferente. Eu ouvi uma frase, não lembro em qual série, mas eu levo pra vida. Quando acontece uma vez, é ok. 2 vezes, coincidência. 3 vezes é um padrão. Tem uma nota aqui do editor, tá? Que a série é Teen Wolf. Eu tô passando mal com essa frase que eu já ouvi, sei lá, 300 lugares, sabe? Provavelmente deve ter poema aí falando que a Cecília Meirelles falou essa frase. E aí, autor desconhecido, né? Descobriu que é de Teen Wolf. Ah, gente, não dá. Mas vamos lá. Sempre que um marimbondo ferroava minha avó, era sentar e esperar que alguém ia morrer. Não sabíamos quem, mas alguém que conhecíamos morria. Gente. Era dito e feito, nunca falhou. Muito específico, né? Mais do que sonhar com dente. Não, ferroar. Não, sem contar que você tem que ser agredida pra logo poder eu, né? Mediunidade agredida, sabe? Quando o marimbondo ferrou minha madrinha, tia mais velha, minha avó faleceu. Minha madrinha renegou esse dom, então acabou passando pra minha mãe. Ah, você tem o direito de você renegar? Como que seria? Você matar o marimbondo, né? Você não fala que você não quer ser... Que você não quer ser... ser médium. Tipo, ser médium. Eu me iludo que foi um pedido atendido, né? Então, eu acho que tem um pouco dessa coisa de você não querer. Agora, passar pra frente, nunca vi, assim, tipo, não sei. Hoje em dia, sempre que o marimbondo ferrou a minha mãe, alguém morre. Além disso, minha mãe tem o dom de saber da gravidez das pessoas, algumas vezes antes mesmo da própria pessoa saber, o que eu acabei herdando também. E eu costumo receber mensagens, avisos durante o sono, além de já ter recebido visitas da minha avó após ela falecer e de quem eu acredito ser meu anjo da guarda. Isso me emociona muito e me traz muita paz. Agora, um caso que não me trouxe paz, mas sim trauma. O que a gente gosta, né? Eu amei. Ela contou, fofinha, minha avó, meu anjo da guarda, me traz muita paz. Vamos ao que interessa. Quando eu era bem mais nova, costumava ver muitas coisas. Pessoas, corujas e muitos vultos, além de ouvir também. Corta para um dia, eu devia ter uns 10 anos, fui tomar banho no banheiro da minha mãe. Ao lavar o cabelo, fechei os olhos para que não caísse shampoo neles. Mas ao abrir os olhos, tinha um homem na minha frente, dentro do box comigo. Gente... Eu desmaiava. Nossa, que audácia. Primeiramente, não, que audácia, né? Primeiramente, meu filho. Respeita o momento, né? Acho que é uma íntimo da pessoa. E segundo, puta que pariu, mano. Não, o momento de você fechar o seu olho, pra você esfregar seu cabelo e, sabe, abrir. Mas eu não fecho os olhos no banheiro. Você não fecha? Não fecho. Porque eu tenho essa... eu costumo tomar banho com luz apagada, porque... Eu ia perguntar isso agora. Nossa, eu acho tão gostoso também, porque é uma vibe, eu entro num outro rolê. Mas eu não fecho os olhos no banho, porque eu tenho essa coisa de que se eu abrir vai aparecer alguém. Jura? Eu tenho um medo disso. Isso daí eu não tenho, não. O do banho, a luz apagada do banheiro, eu já fiz algumas vezes. Realmente, né? Mas parece que é mais relaxante. Pra relaxar mesmo, não tem nada a ver com essa parte. Agora, se eu tô lá tomando banho, eu abro os olhos e vejo um homem, eu caio dura. Putz, não, eu achei invasivo. Invasivo. Tá bom, você é espírito mais que apareceu. Mais uma vez um homem sendo um aquela... Tipo assim, cara, um espírito invasivo. Espera, sabe? Pôr a roupa, sei lá, mano. Se eu tivesse escovando os dentes, eu não me importaria. Mas tomando banho, cara... Não, até não importa. Se for pra um espírito ali brincalhão, ou se for algum espírito ali protetor. De qualquer maneira, eu acho errado você não esperar o banho da pessoa. Mas vou continuar aqui. Ele vestiu uma túnica branca, estava descalço e seu cabelo era branco como a neve, chegando até as axilas, e a barba da mesma cor dos cabelos, que ia até a mesma altura. Eu já morreria de medo. Aí ela falou, eu travei, tentei gritar, porém não saía nenhuma voz. No desespero, bati as costas na parede e fechei os olhos. Quando abri novamente, ele não estava mais lá. Saí correndo sem terminar o banho e chorando. Contei pra minha mãe. Cara... Agora eu tô pensando que ela tinha 10 anos. Pior ainda. Nossa, pior ainda. Tipo, desespero. Para o meu desespero, ela tinha visto alguém indo em direção ao banheiro, porém ignorou.
Passei anos. Você entende que essa mãe viu um espírito entrando no banheiro? Falou assim... Sabia que a filha tava tomando banho e falou, ela que lide, ela tem 10 anos, ela que lute. Bom que já aprende agora a lidar com o mundo espiritual. Olha, eu achei uma falha dessa mãe aí. Passei anos sem tomar banho no banheiro da minha mãe novamente. E hoje em dia eu só lavo cabelo de olhos abertos aí. Mas bem, é você que mandou essa história, né? Devia ser consenso entre o plano físico e espiritual que banheiro é uma área proibida. Aí, ó, vamos fazer essa cartinha. Poxa, o que custava me esperar lá no quarto? Enfim, não sei quem era o cara, o que ele queria nem nada. Tem mais casos aí pra contar, mas vou deixar pra uma próxima vez. Fica a ameaça. Eu falo que eles me ameaçam. Ai, gente, não gostei da atitude desse espírito. Não gostei. Primeiramente, um cavalo velho, um homem já senhor de idade. Sim, com cabelo branco. Barba. Entendeu? E outra, ele entrou no box, ele tava usando uma túnica, né? E tava pelado, será o resto? Porque também essa coisa, você vai entrar com roupa no box? Mano, esquisito. É engraçado que eu sempre pensei nisso do lance de você estar tomando banho. Na minha cabeça foi sempre uma parada assim, área proibida, né? Espíritos, por favor, tô aqui no meu momento, né? Pra aparecer, aparentemente. E dele só aparecer e sair... Sabe? Foi só ali. Eu acho que ela gritou muito, perturbou também o homem, né? O homem veio na moralzinha ali conversar, ele falou, nossa, essa criança tá me irritando. Bom, pode ser. Gritou e vazou. Agora, eu vou culpar a mãe, sim. A mãe que viu. Eu vi um espírito entrando lá. Gente. Eu ia entrar atrás. Entendeu? Eu ia falar assim, o que você veio fazer aqui, caramba? Oh, meu amor, circulando, né? Olha, eu vou culpar, sim, a mãe aqui nessa história, porque não dá, gente. Não dá. Mas pelo menos agora ela tipo, lava o cabelo de olhos abertos, tá tudo certo. Eu nunca vi no banheiro... Sabe o que eu tinha mania de fazer quando eu era menor? Tipo, azulejo de casa de vó, que normalmente não é um azulejo liso. Tem toda uma pintura, né? Sim. Aí eu ficava olhando, assim, fixamente pra tentar ver figuras desenhadas, sabe? No azulejo. Aí, tipo, sempre tinha uma mulher com uma sombrinha que tava lá e eu tomando banho na companhia ali daquelas figuras. Pisciana, né? Amei. Acho que é essa vibe. Exercício de imaginação. Exercício de imaginação. Ai, foram essas histórias. Eu gostei muito. Você gostou? Adorei. Eu amo histórias de sobrenatural, espírito. Me chame mais vezes. Eu vou te chamar mais vezes pra você contar agora as da sua família, que eu já gostei, da sua tia aí. Minha tia que assusta, né? E conta aí pra galera como é que elas podem te encontrar, seus projetos. Fala do seu podcast aí. Que inclusive eu vi ontem. É a história do Fred Mercury. Como que era? Fred... Ai, meu Deus, da música. Não, do Fred Krueger. Do Fred Krueger. E o Coringa, Fred Coringa. Aquela música de carnaval. Eu não sei cantar da Mulher agora. Maravilha. Mas que a sua prima ouvia Blue Moon, né? Peraí. Gente, era muito engraçado. Blackwood. Blackwood. A música, gente. A minha vida inteira achando que eu tô abafando, que era Fred Krueger e Coringa lançou laços na Mulher Maravilha. Ai, minha prima... Eu cantava Blackwood. Eu falei, não. E o que é Blackwood? Nem sei. Aí eu fui pesquisar. Tem uma bebida chamada Blackwood. Mas eu acho que ela só juntou duas palavras assim e tipo foi. Ela, Blackwood. E Coringa. Aí eu muito sabichona, virei pra ela no episódio e falei, não, é Fred Krueger e Coringa. Depois que saiu todo mundo, meu Deus, o sujo falando do mal lavado, porque nenhuma das duas estava certa. Como que é? Lex Luthor. Lex Luthor. Eu falei, gente, eu ri muito quando eu vi isso. Lex Luthor. Primeiro porque, assim, eu nunca tinha entendido que a música cantava isso. Eu jamais. Eu não entendi nem o Coringa, entendeu? Eu não podia nem julgar você, sua prima. Eu nunca entendi que era... pra mim era tipo... Nanana e ninina. Sabe? Tipo assim, não era tipo uma palavra. Era tipo... Chururu e ninina. Sabe? Tipo assim, então eu sempre cantei assim meio... Nanana e ninina. Então pra mim não era uma palavra. Aí eu falei, não é possível que ele fala... Aí quando você falou, eu falei, não é possível que ele fala Fred Krueger e Coringa. E tipo, qual que é a ligação? A ligação do Fred Krueger e do Coringa. Aí eu comecei a falar, mas que coisa esquisita. Aí ela falou, aí eu ouvi a sua prima falando, eu falei, nossa, mas
Blackwood piorou, né? Coringa, mas eu não Onde tá eu não manjo muito de herói também, não sou a mais especialista. Eu falei, será que esse cara existe? Eu pesquisei, vi que tinha uma bebidinha lá. Aí no final era Lex Luthor, meu Deus, não, cara. Esse dia, pra mim, o pior foi eu super sabichona. Não, é Fred Krueger, aprende, entendeu? Eu só sei porque eu gosto muito do Lex Luthor. Eu acho ele um vilão maravilhoso. Mas, enfim, meu podcast chama Helena, o podcast tá pronto. Bem Helena do Maneco, né? Sou eu Helena, e minha prima. O cafezinho está pronto. Sou eu e minha prima, Raíla. A gente contando histórias ordinárias de vida. Porque, assim, não tem nada muito... A nossa vida não é muito interessante. Não é todo mundo que tem, sabe? Uma avó que vê a Lenda da Cavala. Não, a Lenda da Cavala foi especial mesmo. Mas são histórias. Ela tá sendo modesta. O podcast é muito engraçado. Ele vários casos. Tipo assim, vocês têm uma sintonia muito foda. Muito. Eu acho que é isso, assim, essa vibe. Isso. Então, se você quiser desopilar sua mente, vai lá ouvir. Estamos ouvir no banho pra não ter nenhum espírito aparecendo. Banho. É bom. E nas redes sociais, qual é o seu arroba? Alana Azevedo, @Alanitia. Alanitia. É isso. Perfeito, é isso. Obrigada por ter vindo. Obrigada, foi muito amei. legal. E até o próximo episódio. Beijo, gente. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.